vai ser gravada. Então, essa aula vai ser gravada e aí ela fica disponibilizada para vocês no Aprender também, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, onde eu estava, né? Porque falando de que o semestre passado a gente foi se adequando, né? Mas que depois, nesse segundo período, nós passamos por um aprimoramento e por uma semana de formação, né? E que o objetivo era vocês, né? Então, melhorar o nosso desempenho para que vocês possam ter uma melhor formação. De preferência que vocês sejam mais engajados e que a participação de vocês seja mais ativa, né? Que é isso que nós queremos, porque é uma presença ao vivo e remota, né? Mas que a gente tenha aí uma interação como se tivesse ao vivo mesmo, certo? Só que agora é um junto virtual, né? Bom, pessoal, então, quando a gente falou no planejamento na volta, naquela nossa reunião, nós conversamos sobre isso, né? Então, que a universidade já se adequou, né, a esse protocolo, né, de volta, né? Então, quem esteve na universidade nesse período, seja para matrícula ou para qualquer coisa, né, já deve ter percebido que mediu a temperatura na hora de entrada do bloco, que precisou limpar o pé num tapete que contém um líquido desinfetante, né? Então, que o uso da máscara é obrigatório. Então, que os cuidados com a limpeza, eles estão muito mais rigorosos. Então, a universidade, ela está atendendo a esse protocolo geral. A sinalização de distanciamento social, a necessidade da higiene pessoal, a sanitização dos ambientes, a comunicação com os procedimentos adequados, né? E, lógico, o monitoramento, né? Então, monitoramento de tudo que está acontecendo. E por isso também que a medida da temperatura, a hora que vocês entram no bloco. E o que eu apresentei para vocês lá em julho, pessoal, já mudou, né? Então, antes nós tínhamos a previsão de volta em 8 de setembro, e aí, como nós dependemos e somos submissos à legislação do Estado de São Paulo, se ocorreu mudança no planejamento da volta do Estado, acaba nos afetando também, né? Então, com isso, ocorreu um adiamento dessa data prevista de retorno, porque também era uma previsão, né? Então, a previsão era 8 de setembro, e agora a previsão é dia 7 de outubro, né? E aí tem os pré-requisitos para isso, né? Então, todo o estado tem que estar na fase amarela por 28 dias, iniciando a contagem de 14 dias com 80% da população do estado. Então, isso acaba favorecendo o processo de contagem, né? Porque se pega uma região como São Paulo, ela é muito mais densa, né? Então, consequentemente, nos facilita, vamos dizer assim, a chegar nesses 80%. E depois 14 dias, onde todos devem estar na fase amarela. Que o mapa atualizado, então, do Plano São Paulo de 2 de outubro confirme essa estabilização das áreas e a necessidade das redes públicas e privadas planejarem o seu retorno e se organizarem, que isso a Oeste já fez, né? Então, os coordenadores, os diretores das faculdades, junto com os coordenadores, a gente já tem um planejamento de volta, né? Não sei se vocês acompanharam, mas os cursos da área da saúde, eles já estão autorizados a voltar em partes, né? E nós ainda não atingimos, então, essa possibilidade de volta. Então, nós vamos aguardar com a previsão de volta de 7 de outubro, que vai ser daquele mesmo esquema, pessoal. Primeiro voltando 35%, depois de um período 70% e depois um outro período 100%. Então, tudo isso ainda é previsão. Então, as nossas prioridades vão continuar sendo as aulas práticas, né? Então, no caso,
a gente vai ver a possibilidade de repor algumas aulas práticas de química geral que vocês perderam, né? E depois, num segundo momento, a gente vai priorizar as aulas práticas do próximo semestre. Então, se tudo caminhar como planejado, a gente vai fazer toda a parte teórica, ou avançar o máximo possível a parte teórica nesses primeiros 2 meses, então até outubro, para que depois a gente possa repor algumas aulas práticas importantes da Química Geral 1 e começar com o nosso portfólio de aulas práticas do segundo semestre, né, referente à disciplina de transformações e reações químicas. Bom, e como é que está o nosso calendário desse segundo semestre? Aqui, pessoal, a gente vai ter um ciclo de palestra do profissional da área da química. E aí a gente vai ver como que vai ser essa logística, porque como vocês estão super agrupados com a engenharia elétrica não faz parte do ciclo de palestra, se vocês tiverem realmente interesse em participar do ciclo de palestra do profissional da área da química, que vai ter uma programação também voltada para vocês, como aconteceu nas lives do Instagram, pessoal, eu posso conversar com o professor para ver a questão de falta. E aí depois vocês correm atrás para assistir a aula gravada e para fazer a atividade que algum professor propor ao longo desses dias, certo? Mas a inscrição já vai começar provavelmente na semana que vem, ou ainda essa semana, e a inscrição é gratuita, né? Então, para que a gente possa incentivar realmente o pessoal a participar disso. Então, até o final da semana, provavelmente eu solto a programação. Bom, então, outubro. Então, nós começamos as aulas dia 10, aí depois temos dia 12, o ciclo de palestras de 26 a 28, dependendo como for uma atividade no dia 29. Mas isso também, pessoal, se vocês não puderem assistir ao vivo, isso daqui tudo vai estar gravado, e quem fez a inscrição no evento, a gente vai poder disponibilizar os links, né? Depois, em setembro, pessoal, não sei se todos são de Prudente, mas em setembro nós temos 2 feriados. O feriado de 7 de setembro, que é um feriado nacional, e depois o de 14 de setembro, que é um feriado municipal. Então, é dia, não sei, desculpa, não sei se é o dia do aniversário, não, mentira, eu sei sim, é dia do aniversário da cidade, né? Então, 14 de setembro. Então, precisa tomar muito cuidado com as segundas-feiras, né? Porque a gente vai continuar com uma série de feriados na segunda-feira. Bom, 7, 14 feriado. Aí, pessoal, na semana do dia 23 ao dia 30 é uma semana de prova. Então, as provas, elas vão acontecer nesses dias. Da química, ela vai acontecer no dia 29 de setembro, porque é a única terça-feira, certo? Como é praticamente a única disciplina que tem, não vai ter um choque com outra disciplina de vocês, certo? Então, 23 a 30, semana de avaliação. E os professores precisam entregar as notas até o dia 3 de outubro. Depois, pessoal, aqui na universidade a gente também tem um grande evento, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama ENEP, que é o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse evento, pessoal, ele é bastante importante, porque ele agora eu não sei o número de inscritos que ele está, mas a gente já teve a participação de mais de 5.000 pessoas e a apresentação de mais de 1.000 trabalhos. Então, é um dos maiores eventos aqui da nossa região. E ele vai acontecer do dia 19, 20, 21 e 22 de outubro. Nesse ENEP, pessoal, vocês precisam fazer inscrição para participar e para obter o certificado. A inscrição, pessoal, para aluno até o dia 20 de outubro é R$10. Então, também ela é bastante singela para que vocês possam participar. O evento, o tema norteador do ENEP, pessoal, é autoconhecimento e inteligência emocional. Então, é um tema super atual, virão pessoas bastante importantes para falar sobre esses temas. Então, para cada dia, a gente tem uma programação diferente.
Então, no dia 19 é a abertura, e que, na verdade, todo esse evento vai ser online. Mesmo que a gente tenha voltado em 7 de outubro, o evento vai acontecer de maneira online. Então, abertura no dia 19, depois palestras no dia 20, na parte da manhã, da tarde e da noite. E à noite, pessoal, eu já convido vocês, porque eu faço parte da comissão e é uma convidada minha. Então, a nossa aula vai ser a participação no evento. Mesmo quem não tenha feito tenha feito a inscrição, aí eu dou o acesso para vocês, certo? Então, no dia 20 de outubro, é essa palestra, que é uma pessoa que trabalha, pessoal, em treinamento corporativo. Então, ela nem é da área acadêmica, mas ela tem uma empresa e ela fala super bem e coisas muito pertinentes ao momento que a gente está passando, né? Depois, dia 21 e dia 22 serão mesas redondas. E também dia 21 e dia 22 serão apresentações de trabalho. Que as apresentações de trabalho vão acontecer online também, certo? E aí, dentro do ENEP, a gente tem o prêmio científico, onde o pessoal concorre a prêmios, né? Existe o simpósio de iniciação científica dos projetos PIBIC, que é do CNPq. Então, embora esse ano a programação ela esteja super enxuta, né? A gente vai ter algumas coisas bastante importantes e que valeria a pena vocês participarem. Junto com o ENEP, pessoal, na verdade, antes do ENEP, mas durante o ENEP é que vai ocorrer a premiação, vai existir, pessoal, um evento chamado Empreendo no Oeste. O que é o Empreendo no Oeste, pessoal? O Empreendo no Oeste também é um desafio. Então, que desafio é esse? O desafio dado a equipes, né, que queiram resolver algum problema, seja por meio de um aplicativo, seja por meio da apresentação da proposta de um produto. Então, de alguma forma, resolver um problema. E aí, como que vai ser isso? Vai ser, então, inicialmente a montagem das equipes, e depois terá um professor tutor que vai ajudar a direcionar esse projeto. Então, ao longo do período, que se não me engano começa em setembro, então vocês teriam um período para isso, né? Então, ao longo desse período, vocês teriam algumas aulas de mentoria para quem quisesse, para saber como que funciona, né? Então, para saber como que funciona o desenvolvimento de um aplicativo, como é que funciona uma planilha Canvas, que é uma planilha de planejamento, né? Então, todo suporte para que você possa gerar o produto. E aí, qual que vai ser o desafio? É algum problema que tenha na cidade de Presidente Prudente, que seja na área de educação, que seja na área de transporte, que seja na área de habitação, que seja na área industrial. Então, eles chamam de dor. Então, que dor que vocês vão querer resolver e que possa colaborar com a cidade? Então, tem todo um regulamento que eu vou passar para vocês, para aqueles que desejarem participar. Então, a gente monta uma equipe, pode ser uma equipe com outros cursos também, mas se quiser ser uma equipe do curso, ou se juntar com o pessoal da Química, que eles vão participar, a gente já tem alguns alunos que estão interessados em participar, pode me falar, e que aí a gente vai criar essa equipe, vai colaborar com vocês para que vocês consigam realmente responder a esse desafio, né? Então, existe premiação, né, para isso, e mais do que uma premiação em dinheiro ou em algum presente, isso daí é super importante para o currículo de vocês também. Por quê? Porque, na verdade, ali vocês vão ter que resolver um monte de questões num espaço curto de tempo, né? E aí isso acaba nos ajudando a desenvolver algumas habilidades, certo? Quem se disponibilizou a ser um tutor do grupo, pessoal, é o professor Diego Secato, que vocês tiveram com aula com ele na disciplina de Química Geral. Então, vocês já conhecem, já têm familiaridade com ele, e ele que vai ser o apoiador caso vocês queiram montar uma equipe ou se juntar com a equipe da Química.
né? Lembrando que vai ser tudo online, mesmo as reuniões, mesmo as tutorias, então não vai ter nada presencial, que esse vai ser um outro desafio. Eu não tenho ainda o regulamento completo para dizer para vocês o período de inscrição, mas se não me engano, o período de inscrição também vai até o dia 20 de agosto, né? Então, assim que eu tiver o regulamento, eu encaminho para vocês, e aí quem tiver interesse em participar, acho que vale muito a pena, né? Em outubro, a gente também tem um feriado no dia 12, depois seguimos para novembro, possivelmente aqui na segunda quinzena de outubro, se der tudo certo, a gente vai estar parcialmente presencial, embora o evento vai ser completamente online. E se der tudo certo, na segunda quinzena a gente também já está com uma porcentagem maior de ensino presencial. Em novembro nós temos outro feriado de segunda-feira, então a disciplina de computação, né, de computação não, de desenho técnico computacional, vocês precisam ficar atentos, porque vocês não terão praticamente 4 segundas-feiras. Tira a semana de avaliação, que é dia 28, né? Então, acaba precisando tomar muito cuidado. Acho que a professora Dalila foi ontem que vocês tiveram aula com ela? Foi. Já deve ter passado o cronograma para vocês, né? Com essas datas. Acho que ela não passou, não, Sora. Não? Bom, de qualquer forma, vocês já estão cientes aí das segundas-feiras, certo? Aí depois seguimos. Nós ainda não temos uma data definida de encerramento do segundo bimestre, mas possivelmente a nossa última semana de prova deve começar aqui dia 25, dia 26 de novembro, e vai até dia 2, 3, né? Depois a semana das provas repositivas, 9, 10 e 11, e depois a semana dos exames, de 14 até 18. E aí acabou 2020. Ufa, né, pessoal? Que foi um ano bastante inusitado, certo? Alguma dúvida, pessoal, com questão de calendário? Alguém tem interesse em participar do Empreendo no Oeste? Eu tenho, Sora. Eu, quem que tá falando? É Matheus. Ah, legal, Matheus. Muito legal. Então, daí eu vou passar para vocês o regulamento e a gente vê se vocês montam uma equipe ou se juntam, a gente vê da melhor maneira possível. Mas é muito bacana participar. A gente frequentemente tem tido grupos da Química participando, né? E a experiência realmente é muito bacana. E se levar o prêmio para casa, é melhor ainda, né? Bom, então o ciclo de palestra, que vai acontecer na última semana de agosto, e o ENEP, que vai acontecer dos dias 19 a 23 de outubro, certo? Quem for participar com apresentação de trabalho, que eu acho que ainda não é o caso de vocês, mas se de repente alguém desenvolveu algum trabalho técnico no ensino médio, por exemplo, o trabalho de TCC, não tem problema nenhum apresentar, é uma ótima oportunidade para vir a público e apresentar o trabalho que foi desenvolvido, né? Então, vale a pena conversar com o professor orientador de vocês para ver a possibilidade de apresentar um trabalho, né? E como que são as apresentações online, pessoal? Via sala do Meet, como a gente está aqui, né? Mas é bem bacana porque a gente assiste os outros trabalhos, então é possível participar, né, e conhecer o tipo de pesquisa que está sendo feita na instituição e até mesmo fora dela. Bom, pessoal, então com isso ocorreu aqui faltou o E, né, uma reorganização de procedimentos. Então, vocês devem perceber que o horário das aulas vai ser um horário regular, então das 19 até as 22h30. Na verdade, a gente sabe que até as 22h30 é bastante coisa, é muito cansativo, mas as aulas vão acontecer nos horários regulares, como acontecia no ao vivo de verdade, né? Então, essas aulas, elas estarão organizadas no Sistema Aprender,
né? Então, no Sistema Aprender vai estar o link do Google Meet, né? Vai ter toda uma organização prévia para que a aula realmente aconteça sem nenhum tipo de imprevisto, né? Então, a nossa ferramenta oficial da instituição é o Google Meet, né? Então, acredito que todos os professores, ou a maioria deles, vai utilizar essa ferramenta, e que é o horário do encontro, né? Então, dentro do Sistema Aprender. E aí, a gente sabe que no Sistema Aprender a gente vai ter aula expositiva, a gente vai ter as aulas gravadas, então todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no Aprender. E no Aprender a gente continua também com as atividades propostas, com as atividades avaliativas, com a própria aula expositiva e com tudo que for necessário, porque lá ele nos dá todo o suporte. Né? Então, a ferramenta oficial também para trânsito de arquivo, para envio de atividades, é o Sistema Aprender. Porque vocês sabem que ali fica registrado o dia e o horário que vocês entregaram aquele material. Né? Então, às vezes, manda por e-mail ou manda no WhatsApp, às vezes pode acontecer de perder, né? Porque o professor sempre recebe uma grande quantidade de e-mails, né? E às vezes vai para a caixa, e aí a hora que ele vai corrigir, ele não vai lembrar que você avisou que o trabalho está no e-mail, né? Então, quanto mais a gente utilizar o Sistema Aprender, que é a ferramenta oficial, mais seguro é para vocês, né? Porque ali fica registrado o dia e o horário. Não vai ter aquela história de que, eu mandei por e-mail, e aí um fala que enviou, o outro fala que não enviou, e aí fica naquela celeuma, né? E, consequentemente, acaba alguém sendo prejudicado, certo? Então, sempre utilizar as ferramentas oficiais que a universidade oferece para as comunicações e para as atividades avaliativas, certo? Bom, pessoal, não é o caso de vocês ainda, mas os projetos de pesquisa, eles continuam, né, acontecendo. Os projetos de extensão, infelizmente, eles estão suspensos, né, porque o que vem a ser os projetos de extensão? Os projetos de extensão são aqueles projetos que a gente tem contato com a comunidade, seja na aferição de uma pressão, seja ensinando a fazer sabão, seja ensinando a fazer álcool gel, e como esse contato, ele está proibido, então não tem sentido existir os projetos de extensão. O que aconteceu é que os projetos de extensão, eles acabaram migrando para as lives e para os canais de YouTube, né? Então, acontecendo algumas contribuições ainda, né? Mas acontecendo por outras vias e de uma maneira remota, né? As atividades complementares, pessoal, eu vou comentar com vocês que a gente acabou não conversando sobre elas claramente no no semestre passado, né? E também, pessoal, ainda vocês não chegaram nos estágios supervisionados, mas quem tiver oportunidade de estágios, da realização de estágios extras curriculares. Então, as empresas, elas estão contratando, vamos dizer assim, então não há impedimento nenhum da universidade para a realização, no caso de vocês, de estágios extras curriculares, certo? Então, tem aparecido algumas coisas, eu tenho passado para vocês também, né, desde atividades que acontecem na internet que são interessantes, e também algumas poucas vagas de estágio que apareceram, né? Mas acho que faz um tempinho que eu não encaminho vaga de estágio para vocês também, né? Mas a coisa vai voltar a funcionar daqui a pouco, né? Num tempo muito curto. Certo, pessoal? Alguma dúvida ainda com relação ao funcionamento do semestre? Porque acho que essa é a hora da gente conversar. Nenhuma dúvida? Lembra que eu não enxergo o chat, né? Se alguém estiver conversando com o chat, alguém precisa ler para mim. O pessoal falou pra eu ficar tranquilo. Não entendi.
O pessoal falou que tá tranquilo, o Júnior falou que tá só na esperança de voltar aos presenciais. Ah, legal. Tá todo mundo, né? Então vamos lá. Pessoal, eu não sei se vocês repararam que a gente precisou, na verdade, a gente fez uma mexida na matriz curricular de vocês. Então, nós fizemos algumas adequações para que ela atendesse a esse perfil tecnológico, a esse perfil do profissional 4.0. E com isso, a carga horária de algumas disciplinas, elas aumentaram, como vocês devem ter reparado, que antes a gente tinha geometria analítica e álgebra linear, e nós acabamos desmembrando isso, né? Porque a gente viu que também não dava conta de tudo isso numa única disciplina, né? E a gente acabou introduzindo a disciplina de programação de computador, que na verdade ela vinha no terceiro termo, e que ela tinha uma proposta diferente dessa que foi apresentada para vocês. Então, alguém já tinha reparado que a matriz tinha mudado ou não? Alguém tinha reparado, pessoal? Sim, Então, legal. não entendi. Pode repetir? O pessoal falou que sim, repararam Hum, que tinha mudado. uhum. Então, pessoal, são adequações para que ela fique uma matriz ainda mais moderna do que ela já era e que entre realmente com essa pegada tecnológica, né? Então, nós adiantamos a programação de computador e que, na verdade, vocês vai ser intermediário, mas quem entrar no primeiro semestre de 2021, a gente já puxou a programação de computador para o primeiro termo, aí a gente fez alguns ajustes na disciplina de CHS, que ela foi lá para o final, né, e leitura e produção de texto nós tiramos, né, então a gente deu uma esparramada. Então vocês não vão ter o CHS lá no final, porque vocês já fizeram, né. Então, a programação de computador, ela ficou no segundo e terceiro termo, né? E mais com aquela flexibilidade de ela poder caminhar aí de acordo com os desafios feitos por vocês, certo? Então, a disciplina de eletroquímica e química industrial, que vai ser uma terceira química, né? Que a gente vai falar de questões básicas que envolvem a eletroquímica e a química industrial, porque depois vocês vão ter disciplinas específicas que vão falar da parte de termodinâmica, que é essa parte de eletroquímica, e também os tópicos de processos químicos industriais orgânicos e inorgânicos. Então, aqui é apenas uma base, certo? Os cálculos a gente mudou de nome, mas o conteúdo é o mesmo, era só para ficar de uma maneira mais genérica, né? E acho que a diferença maior foi essa, pessoal. A gente deu uma esparramada aí, a mudanças de alguns semestres, a gente entrou com as disciplinas de probabilidade estatística, ela diminuiu um pouco a carga do que ela era antes, mas entrou o que a gente chama de processos estocásticos, né, que é uma estatística voltada para processos, né? Depois, a questão de medidas, que também nós não tínhamos antes. E depois, a outra grande mudança foi a questão dos sistemas dinâmicos. Deixa eu ver se é isso. Não, os sistemas de controle, que nós colocamos sistemas de controle e sistemas de controle 2, que basicamente é questões tecnológicas. Então, todas aquelas habilidades e competências da parte de da parte que vocês vão ver aí nas disciplinas de computação, aqui ela já vai ser aplicada, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala oh meu Deus, me fugiu, nessa parte de controle, pessoal, hoje é tudo a questão de automático, né? Então, e a gente sabe que as coisas automáticas hoje é tudo via computação, via programa, via aplicativo, né? Então, que vai resolver problemas, certo? Então, nesse aspecto que a gente
deixou um pouco mais atualizada, né? Mas a maioria das disciplinas, ela continuou. Então, o que mudou foi essa parte dos processos, né, de controle, automação industrial, que acho que nós não tínhamos também, nós não tínhamos, né, então, para que ela ficasse com essa pegada mais tecnológica. Então, com isso, muitas das disciplinas vocês vão fazer junto com a elétrica, com a mecânica, com a mecatrônica, algumas só com a elétrica, outras só com a mecânica, né, então vai ficar esse núcleo aí das engenharias, mas que tem uma veia tecnológica. Então, acho que com essas mudanças, vocês só têm a ganhar, né? Porque vai atender a esse mercado de trabalho, certo? Então, o que acabou acontecendo é que antes a carga horária do curso era de 3.948 horas, e que agora ela passou a ter 4.007 horas. Então, a gente ainda teve um aumento de 60 horas na carga horária, certo? Bom, pessoal, na matriz vocês sabem que a gente tem o estágio supervisionado, que está incluído na carga, mas a gente também tem as atividades complementares, que eu já havia falado com vocês sobre isso, né, mas eu não tinha passado um regulamento, né, então eu vou só comentar sobre esse regulamento e depois eu vou disponibilizar ele para vocês. Então, o que são as atividades complementares? Né? Então, vocês já participaram da gincana cultural oferecida pela universidade no primeiro semestre, então, que eu estou com os nomes, e que a participação na gincana, ela conta atividade acadêmica para vocês, ou atividades acadêmicas complementares, né? Só que não está dado baixa ainda. Então, pode ficar tranquilo, porque eu já estou com o registro dessas horas. Então, o que pode ser essas atividades complementares? Pode ser, pessoal, qualquer coisa que seja complementar à formação de vocês. Então, o que pode ser? Pode ser participação em exposição e gincanas, participação em congresso, jornada, evento científico, pode ser projetos ou cursos de extensão, projetos de iniciação científica e de extensão, apresentação de trabalhos em congressos e eventos, participação em atividades de monitoria relativa ao curso. Então, eu já, de antemão, já convido vocês, porque a gente vai fazer um projeto de monitoria, pessoal, remota também. Então, por meio da sala, de uma sala no Meet. Então, quem tiver interesse, pode me enviar um e-mail que o professor César Vanderlei Nascimento, que é o professor César da Química, ele que é coordenador desses projetos. Então, a gente vai oferecer para as escolas públicas e privadas a monitoria em Química, né, e num primeiro momento, via remota, para estudantes que pode ser da própria universidade, mas também alunos do ensino fundamental e médio, né, que eu vou comunicar a vocês sobre isso também. Quem participar e publicar artigo científico, quem participar de projetos sociais, que nada mais é que trabalho voluntário, quem ministrar minicurso e palestra, cursos de capacitação, participação em estágio extracurricular não remunerado, né, então, que não seja o estágio supervisionado. Então, para esse estágio extracurricular, tem algumas regras, né, e algumas outras atividades que não tiver relacionado aqui, mas que vocês podem me enviar e é feita a verificação desse certificado para saber se está adequado, né? Quem já vem de uma segunda graduação e já fez algumas atividades complementares, a gente aceita também. Depois, existe alguns cursos online, pessoal, que a própria universidade oferece, que está disponível no sistema acadêmico de vocês. Então, um deles é Fundamentos de uma Educação Inclusive Cidadã, que é fake, chamado fake, né? E que esse curso antes era obrigatório e agora ele não é mais obrigatório. Mas ele é uma oportunidade de você fazer, adquirir conhecimento sobre educação inclusive cidadã, né? E conseguir 40 horas, né?
Então, é uma possibilidade. No sistema acadêmico de vocês também tem uns cursos online chamados Turbo no Oeste, né? Então, que esses cursos também, que é de nivelamento de matemática financeira e português, eles também valem hora atividade e também são cursos online, pessoal, bem bacana. Eles são básicos, né? Então, quem tem algumas dificuldades em matemática, que acho que já está sendo superada aí pelas álgebras e pelos cálculos, né? E quiser fazer, eles estão disponíveis também, certo? Bom, vocês têm 200 horas de atividades complementares para fazer, mas eu não posso fazer 200 horas de curso de capacitação, não posso fazer 200 horas de estágio extracurricular. Então, para cada um desses itens, eu tenho uma quantidade máxima de horas aceitável, mesmo que vocês façam depois, mesmo que vocês façam mais. Né? Então, lembra que essas atividades complementares, elas também são importantes, pessoal, para o currículo de vocês. Então, todo mundo já tem um currículo, pessoal? Todo mundo já tem um currículo elaborado? Acredito que sim. O pessoal respondeu. Sim, sim, que é super importante, né, pessoal? Então, é importante um currículo enxuto, moderno, né, e que todas essas atividades aqui, elas possam estar descritas lá. E lembrando, pessoal, que essas atividades, elas precisam ser comprovadas. Então, precisa de um certificado ou uma declaração que realmente você fez aquele tipo de atividade, certo? Então, são super importantes. Então, por exemplo, a capacitação, o máximo de horas aceitável é 50 horas. O trabalho voluntário, o máximo aceitável é 60 horas. A iniciação científica, que dure 1 ano, pessoal, ela vai valer 100 horas, que é justamente para que vocês possam participar e realizar outras atividades, que serão atividades formativas, certo? E aí eu vou liberar, o regulamento para vocês. Diga. Isso dentro dos 10 termos, ou sonho? Ao longo dos 10 termos. Por exemplo, Isso, as 200 horas vocês vão realizando ao longo dos 10 termos. O que não pode acontecer é não ter finalizado isso, porque essas atividades, essas 200 horas é componente curricular. Então, obrigatoriamente, elas precisam ser cumpridas. Então, da mesma forma, à medida com que vocês for fazendo ao longo dos 10 termos, é muito melhor do que deixar para a última hora, certo? Então, por exemplo, o ENEP, ele vale 20 horas. Aquele Prendo no Oeste, ele vai valer 50 horas, né? Um estágio que vocês façam extracurricular, ele vale 100 horas. Então, tem bastante coisa também que a universidade e o curso propicia para que vocês possam fazer essas 200 horas. Aí você fala assim, mas nós estamos no segundo ainda. Pessoal, eu tenho uma aluna... Dá para acontecer... Diga. Pode perguntar. Eu tá no 5º termo e já ter completado. Acontece. Se você já completou as 200 horas, nem precisa me mandar certificado. Você coloca só no seu currículo. Então, certo? Então, o que acontece, pessoal? Tem uma aluna da Química, que ela ainda atrasou um termo e ela ficou 4 anos e meio no curso. Ela tinha entregado 30 horas. E agora fica me escrevendo, porque só falta isso para ela formar, para eu arrumar coisa para ela fazer. Mas ela teve 4 anos e meio para fazer, pessoal. Então, aí, acabou me mandando uns certificados de curso de capacitação, 4 certificados, né, e com datas que não era compatível, né? Então, precisa ficar atento também com as coisas que vocês fazem, porque é claro que não dá para aceitar um certificado de 60 horas que você começou a fazer dia 29 de julho às 20 horas e encerrou dia 29 de julho. Né? Então, precisa ficar atento. Tem muitas instituições que oferecem cursos online, por exemplo, né? Mas lembrando que esses cursos, eles entram na parte de capacitação e que ele vale até 50 horas. Então, que vocês utilizem
de uma forma útil essas atividades complementares, né, para que realmente elas possam ser atividades importantes para a formação de vocês, né, que é esse o objetivo delas, né, para ter uma formação geral e holística, né, de todas as áreas. Por isso que é valorizado o trabalho voluntário, por isso que é valorizada a iniciação científica, os projetos de extensão, né, os estágios extras curriculares, que é uma forma de você se dedicar para coisas que podem ser específicas, mas também não específicas, como um trabalho voluntário, ou um projeto de monitoria, ou a participação num evento, certo? Então, dentro disso, existem horas máximas para cada categoria, para que você realmente tenha aí uma quantidade de atividades bastante diversificadas. Fica claro, pessoal? E tudo isso com certificados. Aí você falou assim, não, mas de trabalho voluntário, como que eu vou ter uma declaração, alguma coisa? Você pode, fez um trabalho voluntário na igreja, aí o responsável pode te dar uma declaração falando que você trabalhou de um trabalho voluntário, sei lá, de confecção de marmitas para pessoas carentes, e que teve uma carga horária de 5 horas, né? Então, é possível aceitar as declarações também, certo? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Eu vou enviar também o regulamento para vocês certinho, com as definições de cada coisa. Vou seguir então. Pessoal, então, de novo, esse semestre, pelo menos esse primeiro bimestre, a gente continua no esquema virtual e remoto, né? O que a gente vai fazer é um esforço enorme, pessoal, para que vocês sejam mais ativos, né? Então, eu fico na minha solidão virtual aqui, né? De não saber se vocês estão acompanhando, porque muitas vezes o silêncio é absoluto, né? Mas a gente também passou por um aprimoramento para cutucar vocês, para que vocês também participem um pouco mais dessas aulas virtuais e remotas, né? Ao vivo e remotas. Então, cada vez mais a gente vai se familiarizando a estar num junto virtual, né? Então, estamos junto virtual, né? Mas de uma maneira acolhedora, de uma maneira de excelência, de uma maneira planejada, de uma maneira organizada, para que vocês possam usufruir o máximo possível, né? E que, apesar do momento, possa ser uma experiência bastante proveitosa, né? Então, como eu falei para vocês, nós nos aperfeiçoamos, né, para trazer o melhor para vocês nesse período, que esperamos que seja um período curto, né? Que a gente já possa pensar numa volta presencial, com todos os cuidados necessários, certo? Então, que todos sejam muito bem-vindos nesse segundo semestre, que ele seja produtivo, que ele seja importante e que ele seja transformador, né? Porque a cada semestre vocês vão percebendo que vocês estão se transformando, porque, como diz o slogan da universidade, o conhecimento nos transforma, né? Então, de certa forma, cada termo que passa, a cada semestre, vocês estão se transformando. E nós, professores e coordenação também, né? Porque o que existe são trocas, tá? Então, não adianta eu estar junto com vocês e só você se transformar e eu não, né? Então, na verdade, as coisas elas vão evoluindo e elas vão caminhando de uma maneira para que todo mundo siga transformado, certo? Então, pessoal, de introdução de semestre era isso. Queria comentar, já que eu falei de projeto, eu mantive, eu comentei com vocês dos projetos voluntários, pessoal. Não sei se vocês já viram que a propaganda, que a universidade ela tem um projeto que chama Anjos da Oeste. E aí, esse projeto, pessoal, tem como proposta realizar 500 refeições por final de semana para entrega para instituições de Presidente Prudente e região. Então, é um projeto junto com o curso de gastronomia,
e que acontece de sábado e domingo. De sábado para execução e preparação das refeições e no domingo para entrega, né? Então, pessoal, quem tiver interesse em colaborar, é possível fazer a inscrição no próprio site da UNOEST, né? Então, ainda, num primeiro momento, seriam 5 finais de semana, e aí isso foi transformado em 8, e eu acredito que esse projeto não vai acabar, né? Então, quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, esse projeto ele acontece aos sábados de manhã e no domingo de manhã, certo? Então, já é uma oportunidade também de colaborar. Então, vamos ver os recadinhos aqui do chat. Temos a esperança, né? Então, na verdade, a gente já está planejado para isso, é só alguém falar assim, volta, que a gente já está pronto para isso, né? Os graças a Deus. Aqui alguns comentários que eu não entendo, né? Então, na verdade, seguimos, né? E que realmente dê tudo certo, numa relação transparente, pessoal. Então, que qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer notícia ótima que vocês tenham, que vocês possam dividir, para que os que for necessário ajustarmos, a gente ajusta, né? E na verdade, eu vou estar mais próxima dos professores, embora as disciplinas elas sejam agrupadas com a elétrica e com a mecânica, né? Eu vou estar mais próxima dos professores para saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, por isso a minha participação na apresentação do professor João hoje, né? Então, para saber como que vai funcionar, né? Para eu também poder auxiliá-los, né? Já conversei com o professor Jonas, né? Que ele vai estar com vocês na disciplina de cálculo 1, né? E então uma pessoa super agradável também, preocupada com o ensino, com a aprendizagem de vocês, ainda mais nesse momento, né? Então também um professor super bacana e que vai estar com vocês, certo? Alguma colocação, pessoal? Pode ficar à vontade. Não, a senhora é perfeito. Tudo certo? Ninguém quer comentar nada? Não? Tá todo mundo aí, pessoal? Escreve presente aqui no chat. Se as práticas podem ser feitas, pessoal, agora, né? Agora não. Infelizmente, agora não. Obrigada, pessoal. As práticas não, Júnior, infelizmente não. Então, o que a gente vai fazer é adiantar o conteúdo teórico, e se a nossa volta estiver liberada para outubro, aí todas as nossas aulas a gente vai fazer aulas práticas, para repor um pouquinho do primeiro semestre e já fazer as do segundo. Então, a FEP inteira, a questão é priorizar as aulas práticas. Sim, não tenha dúvida, né? Nós sabemos disso, né? Mas é que o momento que a gente viveu e está vivendo, ele é inusitado, né? Então, assim que nós tivermos autorização de volta, a prioridade vai ser as aulas práticas. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Mais alguma colocação? Vai dar tudo certo, pessoal, não tenho dúvida. Acho que vocês já passaram pela maior prova de fogo que vocês puderam passar, que foi entrar na faculdade no primeiro termo, né? Que é um dos melhores termos da nossa vida, e entrar num momento tão inusitado, né? Então, na verdade, conseguiram, persistiram, né? Na verdade, persistiram aí nesse primeiro semestre, né? Então, foram verdadeiros resistentes, né? Nesse momento, porque a gente sabe que a desistência na universidade foi alta, e aí a gente pôde perceber que o nosso curso, que ele é pequeno, né? Eu
pude ir conversando com alguns, né, colaborando com outros, ajudando nas soluções para outros, né, e que no fim acabou dando certo e a gente se manteve em 8, né, na verdade a gente teve só o Gabriel, que ele teve uma situação também que ele preferiu trancar, né, mas que alguns que capengaram aí a gente conseguiu segurar na mão e trazer de volta e trazer soluções para que não desistisse, né, porque pelo menos continua no curso, continua com a cabeça ocupada, continua sendo produtivo, e isso é muito importante. Olha, eu não sei se é azar, viu? Eu prefiro enxergar que é uma oportunidade, porque, olha, vocês se adaptaram, né? Então, essa é a maior prova de resiliência que vocês tiveram. Então, poderia ter desistido, poderia ter esperado passar, né? Mas não, vocês se mantiveram, né? Então, isso é importante. Então, foi um teste de resiliência. O que é resiliência? É se adaptar de acordo com a necessidade. Então, qual que era a necessidade? A gente se transferir para o meio remoto, se adaptar a ser praticamente o protagonista aí do processo de aprendizagem. Então, a gente sabe que as aulas estavam acontecendo, mas o principal ator era vocês, pessoal. Né? Então, muito da responsabilidade da aprendizagem, por isso que a gente nem fala do ensino, né? Mas da aprendizagem foi para vocês, né? Mas não é azar. Vamos enxergar como oportunidade, que eu acho que é melhor, né? Mas a gente lamenta, né? Eu ainda, né? Porque é a primeira turma da engenharia química, né? E claro que nós queríamos que fosse presencial, que estivéssemos juntos o tempo todo, que vocês pudessem ter vivenciado, já começado a vivenciar tudo que a universidade oferece. Mas ainda vai ter tempo, pessoal. Vocês têm aí mais 4 anos e meio na universidade. Não é possível que num futuro tão breve a gente já não esteja com tudo isso resolvido. As vacinas já estão saindo, então quando tiver as vacinas, a gente volta no 100% presencial. Por enquanto, a gente vai planejando e ensaiando para voltar uma parte e aí aumentando essa porcentagem de volta a cada dia. Né? Mas não vamos enxergar como azar, vamos enxergar como oportunidade. Nossa, vai ter muita história para contar, né? Muita história para contar, né? Porque na verdade é coisa de ficção, né? Quando a gente assiste esses filmes de ficção, de vírus, de bactéria, de zumbi, né? Acaba sendo um pouquinho disso, né? Só que na vida real, sem ser um filme de ficção. E com certeza muita história, né, pessoal? Porque é muito tempo também, né? Uma coisa que a gente não poderia imaginar mesmo. Certo? Mais alguma colocação? Pois é, né? Então, hoje, esses tempos atrás, aí eu assisti, acho que pela terceira vez, o filme do A Guerra Mundial Z, né? E, na verdade, é um filme de ficção, mas que envolve a questão de vírus, né? E como que eles descobriram a vacina, a possibilidade do desenvolvimento de uma vacina. E sem dúvida nenhuma, Miguel, os historiadores eles vão penar para contar tudo isso, né? O nosso momento político, o nosso momento de saúde pública, né? Eles vão ter que ter um caderninho bem afiado aí para isso, né? Não, esperamos que não, né? Deus me livre, nem zumbi. E agora também tem uma outra série que chama Exilis, né? Que também é sobre isso, que eu falei, não vou nem assistir, né? Não vou começar, nem vou começar a assistir, né? Para não ficar impressionado, né? Mas realmente foi assustador, né? E acho que é ainda, né, pessoal? Mas a gente está resolvendo, já está melhorando, né? Então, apesar da quantidade de mortes extrapolou o inimaginável, né? Mas que agora esperamos que a tendência seja melhorar e que venha vacina para isso, né? Porque daí vai trazer de volta a nossa independência. Que assim seja. Alguma dúvida, pessoal, sobre o andamento do semestre? O Anthony pergunta. Qual
Qual matéria, Anthony? A minha, da disciplina, a gente vai falar sobre ela ainda. Então, não acabou. Certo? Pessoal, então, essas são as informações que eu queria passar para vocês, referentes ao semestre. Aí, agora, a gente vai falar sobre a minha disciplina, sobre a nossa disciplina, certo? Então, como vocês viram no horário, eu vou estar junto com vocês com a disciplina de reações e transformações, né? Na verdade, ela também passou por uma transformação, porque como vocês vão ter uma disciplina de eletroquímica química industrial básica, eu acabei mexendo um pouco na ementa, né? Para atender a essa pequena mudança que a gente teve aí, inclusive nas químicas, certo? Então, é uma continuação, na verdade, da Química Geral 1, né? Só que a gente vai aprofundar um pouquinho em alguns aspectos que vocês viram lá na Química Geral 1, que eu conversei com o professor Diego, né? E, claro, que acrescentar algumas coisas, né? Que como antes, pessoal, ela era chamada de Química Geral 2. Só que aí, em função de uma normatização, a gente acabou alterando esse nome, mas o conteúdo sofreu uma pequena mudança e aí tem esse nome. Então, se vocês, para facilitar, quiser chamar de Química 2, não tem problema nenhum, porque realmente ela é a segunda química da vida de vocês na universidade. Então, a gente carinhosamente pode chamá-la de Química 2, certo? Então, eu também fiz uma projeção, pessoal, para a gente sistematizar, né? E aí, com isso, fica mais fácil. Então, eu vou colocar uma projeção para vocês, e aí, se alguém tiver dúvida, coloca no chat ou fala com o microfone. E aí, se alguém colocar no chat, por favor, alguém leia, para que eu possa saber o que está correndo, certo? Então, vamos lá, pessoal? E aí, lá eu vou dar as referências biográficas para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Bom, pessoal, então, estamos juntos aí, num virtual, no primeiro momento, com a disciplina de transformações e reações, né? Então, é uma disciplina que eu já trabalho com ela há algum tempo, então eu digo que essa disciplina é um passeio, né? Porque realmente ela é muito bonita, apresenta os conceitos básicos da química e que esses conceitos vocês vão utilizar aí ao longo de todo o curso e da vida de vocês, né? Então, qual que é o objetivo? Claro que o objetivo não é destruir laboratório, nem quebrar laboratório, nada disso, né? O objetivo dela é obter os conhecimentos básicos essenciais de química que servirão para base para as demais disciplinas de química. E, na verdade, não só as disciplinas de química, mas todas as disciplinas que vocês tiverem no curso. Porque vocês vão ver que vai existir questões termodinâmicas envolvidas, questões estequiométricas. Então, quando você for projetar um reator, você vai ter que saber que reação que vai acontecer ali, qual que é a proporção dos reagentes, a quantidade de produto, né? Então, não tem como, em muitas das disciplinas que vocês vão ver no curso, não lembrar dessas aulas de química básica, vamos dizer assim. Então, a gente tem como objetivo isso, né? Então, quando vocês forem falar, vocês forem ver lá reatores, quando vocês forem ver a parte dos princípios da engenharia química, quando vocês forem ver a parte de simulações, né? Das termodinâmicas, das químicas analíticas, então, da análise instrumental. Então, tudo isso, pessoal, vai passar pelos conceitos vistos na Química Geral 1 e na Química Geral 2, certo? Então, alguns conceitos vocês provavelmente já viram no ensino médio, mas a gente vai dar uma aprofundada nesses conceitos para que realmente eles possam ser úteis para as disciplinas que vêm pela frente. Então, por que é importante? Porque, na verdade, a química estuda matéria e transformação da matéria, né? Então, envolve tudo
que existe na profissão que vocês vão exercer, na sua profissão, né? Então, a ementa, a gente vai dar uma aprofundadinha em estrutura atômica, nós vamos ver as reações químicas, a parte de estequiometria e a termodinâmica das reações. O que é a termodinâmica das reações, pessoal? É que as transformações, elas ocorrem, mas elas não ocorrem de forma aleatória, né? Existem leis que regem essas transformações. Então, a gente sabe que uma transformação só ocorre, então, por exemplo, o nitrogênio reage com o hidrogênio para formar amônia, porque existem medidas termodinâmicas favoráveis, né? Então, quando o hidrogênio e o oxigênio para produzir água, ele precisa ter condições termodinâmicas favoráveis para isso. E quais são esses parâmetros termodinâmicos favoráveis? São aqueles que envolvem a entalpia, a entropia e a energia livre, né? Então, uma coisa só se transforma em outra porque ela é termodinamicamente favorável. Então, e quando a gente fala em ser termodinamicamente favorável, pessoal, é em função desses parâmetros, que a gente chama que são parâmetros físico-químicos, né? Mas também existem os parâmetros cinéticos. E quais são esses parâmetros cinéticos? É o que vai definir a velocidade da reação. Embora, pessoal, a reação, ela ocorre, mas independente da velocidade. Então, o principal é que ela seja termodinamicamente favorável, então que ela ocorra. Agora, a velocidade dela vai ser independente disso, porque eu posso ter uma reação que ela é termodinamicamente favorável, mas que ela ocorra super rápida, com uma velocidade instantânea. Mas eu também posso ter transformações que ocorrem que é muito lenta e que a gente acha que a reação não está ocorrendo, né? Então, a gente vai ver que existem os parâmetros cinéticos e os parâmetros termodinâmicos. Aqui, a gente vai focar os parâmetros termodinâmicos, né? E, claro que não tem como não falar um pouquinho dos parâmetros cinéticos, mas o foco vai ser os parâmetros termodinâmicos. E a estequiometria, né? Que também é algo essencial e que a gente tem que ter muito claro na química. Então, uma coisa que você fala assim, o que o químico tem que saber? Estequiometria de reação, né? Então, entender o mol, entender massa molar, entender número de Avogadro, entender volume molar. Então, essas coisas, elas têm que ser muito claras para qualquer profissional da área da química, certo? E, obviamente, as reações, né, que é o coração da química. E, obviamente, a estrutura atômica, que também é o coração da química. Ou seja, pessoal, tudo que nós vamos tratar na disciplina é extremamente importante, certo? Bom, então, o conteúdo programático dela, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre ligações, o modelo atual, os números quânticos, né? Depois nós vamos falar das reações químicas e das transformações. Então, sei que vocês também já viram um pouquinho das reações químicas, mas a gente vai aprofundar um pouco, entrar nas reações de óxido-redução, gastar bastante tempo na parte de estequiometria e depois na termodinâmica das reações. Então, toda essa parte aqui, praticamente, a gente vai ver nos 2 primeiros meses. Não, mentira. Até a parte de estequiometria, praticamente, né? Começar a ver bem estequiometria no primeiro bimestre e depois, no segundo bimestre, a parte um pouco mais de estequiometria e a parte da termodinâmica das reações. Aqui as referências, pessoal, então nós temos, eu gosto muito do Atkins, que é o princípio de química questionando a vida moderna e o meio ambiente, o Masterton, que também é um livro de princípios de química, que ele tem exercício, o Russell, pessoal, que é um livro clássico da química, mas que ninguém nos ouça, né, pessoal, mas é um livro que eu particularmente não gosto, ele é um livro duro, né, então um livro duro é um livro que é de teoria, ele não tem exercício, ele não tem uma ilustração, ele não tem um texto complementar, ele não tem um fique atento, que é uma pegada completamente diferente do livro do Atkins, que é um livro moderno, colorido, capa dura, com texto complementar, com exercício, com acesso a algumas simulações virtuais,
né? Então, é um livro muito bonito, né? Que eu gosto bastante. E aí, muitos outros, né? Então, tem o do Mahan, que também é um livro clássico da química. Então, esses livros, eles são clássicos, então se você fala que é da área da química, pessoal, obrigatoriamente você já tem que ter visto um Russell, um Mahan, um Atkins, que isso tudo faz parte, certo? Então, nós temos os livros aí, tanto na nossa biblioteca virtual, como também na biblioteca impressa, né? E vocês, pessoal, como privilegiados, vocês estão com acesso nas duas bibliotecas, tanto na minha biblioteca como na biblioteca virtual. Na verdade, acabou passando para mim que eu acabei não sabendo. Eu conversei com a bibliotecária esses dias e ela falou que eu estava sem acesso. E aí vocês também acabaram não comentando nada comigo. E aí não sei se ela errou ou vocês realmente não acessaram e não perceberam que não estava com acesso, né? Mas hoje vocês têm acesso às duas bibliotecas. E muitos desses livros, então, aqui o que é certeza é que o Atkins está na biblioteca virtual, o Masterton também está, o livro do Maia também está presente. Mas se vocês fizerem uma busca, pessoal, tem muitos livros de química e livros de químicas bons nas duas bibliotecas, certo? A avaliação, pessoal, na disciplina que nós fizemos no semestre passado, eu acabei nem dando uma prova avaliativa para vocês. Como ela era uma disciplina informativa, né? Eu acabei não aplicando prova, porque eu sabia que vocês estavam gastando os neurônios de vocês com as outras disciplinas e nas adaptações do semestre, né? Mas nessa disciplina, a gente vai fazer algumas atividades ao longo do semestre, né? Então, sempre pequenas atividades avaliativas e que vai fazer parte de 70% da composição da nota, né? E depois 30% de uma atividade pontual avaliativa, que é um questionário, né? Não sei se em outras disciplinas vocês fizeram questionário, acho que na minha, né, vocês fizeram uma atividade na forma de questionário, se não me engano, e que ela vale 30%. Então, essas atividades ao longo do semestre valem 70%, e uma prova, que é na forma de um questionário pelo aprender, completamente online, valendo 30%, certo? Então, com isso, a gente colabora com a fixação de conteúdo de vocês, né, para que vocês possam também, por meio das atividades, colaborar com essa fixação de conteúdo, e que nada mais justo de que ela também pontue para uma avaliação, ela também pontue como um critério de nota, né? E aí a prova, então, valendo 30%, certo? E aí, então, as duas bibliotecas, todo mundo já acessou, pessoal? Já achou a biblioteca lá no sistema Aprender de vocês? Ou no próprio sistema acadêmico? Alguém já Alguém já usou? usou? Não? Não? Se alguém estiver respondendo no chat aí, pode ler para mim, pessoal. Não? A gente vai Não, a gente vai dar uma entradinha para vocês verem. vocês verem. Então, o bom é que as duas bibliotecas estão abertas. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa disciplina. Então, a apresentação dela, o critério de avaliação, o conteúdo programático, o objetivo e as ementas. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Então, as nossas aulas, pessoal, elas vão ocorrer no horário, né? Então, seja para aula expositiva, seja para a realização das atividades. Então, a gente vai trabalhar nesse horário. Então, claro que às vezes acontece algum imprevisto, seja de conexão, seja do trabalho, seja do que for, justifica, né? Mas a gente vai estar junto semanalmente nesse horário. E isso vai acontecer com a maioria das disciplinas, exceto a disciplina de computação. Tudo bem?
Vocês querem dar uma olhada, pessoal, na biblioteca virtual? Como que funciona? Sim, não? Sim, não? Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui, pessoal. Vocês só conseguem acessar essa biblioteca. Ah, tá. Vocês lembram que vocês só conseguem acessar a biblioteca pelo sistema acadêmico de vocês, certo? Todos, não tem nenhum problema? Então precisa usar, pessoal, porque é super importante, porque daí usando é que traz a demanda para que elas continuem abertas para vocês, porque é um privilégio de vocês, porque todos os cursos só têm direito a uma delas. Então, o que a gente faz? O coordenador escolhe qual é a biblioteca que é de preferência. Então, normalmente a gente faz uma busca para ver qual das duas bibliotecas tem mais referências para que tem mais referências que atendem o curso, né? E na verdade, às vezes tem uns bons em uma e tem outros bons na outra. E no caso de vocês, vocês estão com o privilégio de estar com as duas abertas. Então, claro que quanto mais vocês utilizarem, mais eu vou poder justificar para que as duas continuem abertas, certo? Ah, já acessou lá então, Anthony, Evelyn também. Então, tudo certo? Então, beleza, pessoal. Então, usufruam disso daí, porque é um privilégio mesmo de vocês de estarem com as duas abertas, certo? E aí, pessoal, o que eu preparei para vocês? Então, hoje eu preparei uma atividade, claro, né? Já para a gente começar. Então, lá no sistema Aprender de vocês, eu vou projetar aqui também, eu já abri um questionário. Vocês já fizeram atividade questionário, né? Com questões objetivas? Em alguma das disciplinas? Sim? Então tá bom. Então nós vamos começar com uma atividade com alguns conceitos da Química Geral 1, para a gente ter uma ideia como que vocês estão. Eu comecei a montar o aprender de vocês, pessoal, ele ainda não está completamente pronto, né? E comecei hoje à tarde. Então eu vou projetar ele aqui para vocês darem uma olhada como que ele está. Então, só um minutinho. Então, ele está aqui, né? Dou umas boas-vindas para vocês, né? O período, esse módulo, pessoal, eu já deixei ele referente a 10 de agosto a 6 de outubro, que é o nosso primeiro bimestre, e o período que ele está, é o período que a gente vai estar remoto ainda, né? Então, vai estar disponibilizado materiais e tudo mais. Eu sempre vou colocar o link da aula ao vivo antes, né? Então, hoje eu acabei colocando um pouco em cima da hora, mas ele vai estar disponível. E aqui também, pessoal, vai estar a aula gravada. Então, se vocês quiserem assistir a aula depois, para rever algum conceito, para tirar alguma dúvida de alguma coisa, a aula vai estar aqui, na íntegra. Então, aquele início, hoje no caso, né? Aquele início, depois a interrupção, que não tem nada, e aí uma segunda parte, certo? Então, que vai estar aqui nesse link. Deixei aqui as exposições e as apresentações para quem quiser consultar também. Então, acho que não era o caso de vocês, mas nas minhas outras disciplinas eu deixava uma videoaula da exposição. Mas como agora a aula está sendo gravada, então nenhum tem a necessidade de ter junto a videoaula, certo? E aqui hoje eu já deixei uma atividade para vocês, né? Então, na verdade, são 19 exercícios que envolvem química geral. Eu coloquei aqui para fechar às 11h30, pessoal, porque eu achei que nós íamos terminar um pouco mais cedo. Mas eu vou deixar aberto até amanhã. E aí vocês fazem, então. São 19 questões objetivas, então de múltipla escolha, para que vocês possam fazer. E vou deixar aberto até amanhã, então, às 19 horas. Tudo bem? Que aí ela já vai entrar
como um critério avaliativo. Então, eu não costumo definir previamente o peso de cada atividade, pessoal, porque às vezes tem alguma atividade que é mais elaborada, outra que é menos elaborada, e aí, então, eu não gosto de falar assim, olha, vai ter 7 atividades, e aí cada uma valendo 10%, né? Então, porque também cada turma é diferente da outra, né? Então, também eu acabo deixando um pouco aberto essa questão dos pesos das disciplinas, os pesos das atividades da disciplina, e vou colocando à medida que o curso, a disciplina vai caminhando. Mas, claro, pessoal, que se tiver algum que vocês acharam que não é justo, que foi uma atividade que eu achei que era mais complicada, era muito fácil, né, e coloquei, de repente, 10%, vocês falam, não, professora, foi muito fácil, pode colocar 5%, né? A gente pode conversar. Ou uma que, de repente, vocês acharam que deu muito trabalho e eu atribuí 5% e, de repente, vocês acham que ela deveria valer 20%, né? Então, que é bem discutível esses pesos que são atribuídos, certo? Então, já está liberado para vocês, agora é 10h10, eu vou deixar ela aberta até as 19h, mas se vocês já quiserem começar a fazer, pessoal, pode fazer. Eu só não estou lembrada se eu limitei a quantidade de acessos, mas acho que eu vou deixar a quantidade de acessos livres para que vocês possam acessar mais de uma vez. O objetivo, pessoal, é que vocês revejam, né? Então, eu não coloquei questões aleatórias, ele está com questão fixa, mas claro que aí vai de cada um, né? O que eu gostaria que vocês realmente fizessem e respondessem individualmente, certo? Para a gente rever esses conceitos básicos e também, pessoal, vocês terem em mente que toda atividade que vocês fizerem é uma forma de fixação de conteúdo, né? Então, que vocês usufruam, que vocês façam com o máximo de consciência as atividades propostas, e não só uma atividade para cumprir, né, mas que possa ser uma atividade para aprender, né? Então, é isso que eu gostaria que acontecesse, que todas as atividades propostas, não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas, que vocês façam para aprender e não para cumprir, certo? Que vocês vão ver que o aproveitamento dela vai ser muito maior. E que saibam que as disciplinas, elas não estão à toa na matriz curricular de vocês, né? Então, que elas estão aí para colaborar com a formação. Então, quanto mais consciente, quanto mais compromisso vocês tiverem ao fazer essas atividades, com certeza vai ser muito melhor para vocês, né? Acho que nesse primeiro termo, né, nesse primeiro ano, vocês já devem ter visto que os exercícios, eles ajudam na fixação, né? E então que vocês entendam isso, né? Que as atividades, elas não são dadas à toa, não é para cumprir horário, não é para encher o tempo de vocês, né? Mas que ela tem um propósito, que é sempre a aprendizagem. Certo, pessoal? Então é isso, a atividade já está aberta. Se vocês quiserem já iniciar, eu vou mudar o horário de fechamento aqui, né? Se vocês já querem iniciar, vocês podem ficar à vontade. Eu vou alterar aqui para até amanhã às 19h, pode ser? Dão conta, pessoal? Dão conta de fazer até amanhã? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Então eu vou alterar aqui. Vocês vão ver o bastidor, né? Olha, já teve gente que respondeu. Vixe. Que daí vocês vão se mantendo aquecidos, né? Com as atividades. Então, as questões, eu coloquei 90 minutos, pessoal, mas participante pode realizar, vou colocar vários acessos. Olha como eu tô generosa hoje, hein, pessoal, porque é a primeira. E aí, então, são 19 questões. Então, é isso. Tá tudo certo lá, pessoal. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês
hoje era isso, né? E que eu estou à disposição. Ah, o Miguel já começou, Miguel? Até às 11, Júnior, 11 da noite de amanhã? Certo, eu altero lá. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Ele é fácil, né, Miguel? É um questionário bem fácil, que é justamente para relembrar algumas coisas, né? Então, por isso que ele está tão aberto, né? Então, pode acessar quantas vezes vocês quiserem, mas tem 1h30 para fazer, certo? Então, é só para resgatar, desenferrujar um pouquinho das mini férias que vocês tiveram. Então, deixa eu fazer a alteração aqui. Então, tá feito, certo? Então, pessoal, eu estou à disposição, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida, para fazer alguma colocação. Lembrando, pessoal, que a parte acadêmica nossa é na FEP, né? Então, nós tivemos, antes a FEP não tinha um diretor, e agora ela tem um diretor, que é o professor Guilherme, que vocês já conheceram, que é o coordenador de engenharia civil. Então, hoje ele é o diretor da FEP, e ele propôs uma série de mudanças. Então, pessoal, a coordenação da engenharia química vai ficar junto com as outras coordenações. Então, a parte de secretaria, a parte de entrega de documentação, tudo lá embaixo, junto com as outras coordenações da FEP. Existe a possibilidade de eu mudar para lá também, para eu ficar junto, mas ainda está em decisão, mas eu comunico. Mas a parte acadêmica e de secretaria, pessoal, é tudo com a Nath, com a. Ah, é uma outra moça que tem um nome diferente. Mas vocês sabem onde é essa secretaria? É no segundo piso, sabem? Isso, então vai ser tudo lá. Então elas já estão cientes, então qualquer coisa que vocês precisam pode se dirigir a elas. Eu não tenho o número da sala aqui, mas ela é no segundo andar e tem a plaquinha fora, certo? Então aí essa parte acadêmica, o professor Guilherme colocou algumas coisas bem bacanas de unificação, de única linguagem, de várias questões para que realmente a FEP tenha uma direção, né? E é isso por hoje, pessoal. Se alguém, como eu falei para vocês, eu vou ficar aqui até umas 10h20, 10h25. Se vocês quiserem, se alguém quiser ficar para conversar, para tirar dúvida, eu estou à disposição. No demais, por hoje era isso. E aí, de novo, eu desejo as boas-vindas, que seja um excelente semestre para todos nós, um semestre onde a gente vai estar mais seguro, né? E torcendo aí para nossa volta ao vivo, não mais remota. Embora o remoto a gente sabe que ele vai continuar fazendo parte da nossa vida, né? Então, retornando com a parte prática primeiro e depois com tudo completo. Que assim esperamos, certo? Então, boa noite para vocês, pessoal. Tudo bem. Todo mundo um dia cheio, né? Boa noite, pessoal. E obrigada pela presença, viu? Que continuem assim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau e até breve. Boa noite. Vamos ter, Miguel. Vamos ter sim. Vamos esperar a volta. Né? Então, a gente vai adiantar o máximo possível da parte teórica, para depois, quando a gente voltar, a gente poder voltar para as práticas. Sem problema, o pessoal está aberto lá para vocês.
Tem que ter. Imagina, química geral sem laboratório não é química geral, né? Então, daí a gente vai tentar repor um pouquinho da química geral 1, daquelas que forem mais essenciais, e aí já começar da geral 2. A gente pensando em vocês, viu? Sempre. Ah, vai ser ótimo. Vai ser bem bacana. Sem dúvida alguma, Júnior. Ninguém vai perder. Tá certo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, viu? Bom, pessoal, então com isso nós encerramos a nossa primeira aula da disciplina de transformações e reações químicas. Então, boa noite para vocês e até terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau.